A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez. Eu estava aqui meditando, raciocinando sobre as Escrituras Sagradas e me veio em memória o contexto histórico do profeta Samuel. Aleluias. Para quem não sabe, a história de Samuel, ele nasceu através de um voto feito por uma mulher por nome de Ana, que foi esposa de Elcana. Aleluias. E esta mulher era estérica, e o Senhor a visitou em sua esterilidade, concedendo o prazer, a felicidade, a alegria de ser mãe. E a mesma prometeu a Deus em o entregar ao Senhor para exercer os ofícios do tabernáculo, que no caso era servir naquele período. O sacerdote principal do tabernáculo, do templo, era o sacerdote Eli, o pastor Eli. Aleluias. E a Bíblia vai nos falar o contexto histórico um pouco sobre Eli e seus filhos, que eram por nome de Ófnis e Finéias. E esses filhos do sacerdote Eli, eles cometeram atrocidades diante dos olhos do Senhor. Eles cometeram coisas más aos olhos de Deus. Eles tocavam nas ofertas do Senhor, tocavam no alimento consagrado, eles brincavam dentro do tabernáculo, ou seja, eles não serviam a Deus como o seu pai Eli e como o profeta Samuel, mesmo ainda criança. Mas o que nos chama aqui a atenção para esta ministração é que Samuel, mesmo no início da sua trajetória, do seu chamado, aleluias, profético, Deus falou com ele, ainda o mesmo sendo uma criança. Por 3 vezes Deus chamou o profeta pelo seu nome. E o profeta, sem saber quem era, quem o chamava, perguntou a Eli. E Eli, por sua vez, disse ao pequeno Samuel: quando ouvires mais uma vez esta voz lhe chamar, você diga: eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve. Aleluias. E Deus falou com Samuel, mesmo criança, ele ainda sendo uma criança, e desferiu uma sentença para Eli e seus filhos, a família de Eli. Por quê? Porque Eli acobertava a sujeira, o pecado que era praticado por Ófnis e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli. E Deus falou com Samuel para entregar essa sentença a Eli, de que se ele não colocasse a sua casa em ordem, de que se Eli não colocasse a sua casa, o seu sacerdócio, o seu ministério em ordem, o Senhor iria descer com sentença, e essa sentença seria severa para com Eli e sua família. E a Bíblia vai nos falar, os filisteus estavam afrontando os israelitas. Ófnis e Finéias levaram a arca da aliança, ou seja, levaram a presença, mas não tinham a presença. Eles levaram a presença, mas não tinham a presença. Então eles foram mortos na guerra, e um soldado escapou, trazendo a notícia para o sacerdote. Notando aqui que o sacerdote ele estava na parte alta da sua casa sacerdotal, do tabernáculo. E ali, após ouvir a notícia de que seus filhos haviam sido mortos na guerra e de que a arca da aliança havia sido levada pelos filisteus, o sacerdote caiu do seu nível, no nível pelo qual ele estava assentado, e a queda trouxe-lhe a morte. Então, a partir desse momento, a arca da aliança já não estava mais em Israel, já não estava mais no templo, já não estava mais no tabernáculo. E, aleluias. Mais à frente, a palavra de Deus vai falar sobre um homem que foi escolhido a dedo, por sua aparência, estatura e beleza, né? E este homem é por nome de Saul. Aleluias. Saul, aleluias, foi escolhido a dedo pelo povo, o povo orou a Deus, e Deus falou com Samuel. Samuel se indignou-se por causa da rejeição
do governo de Deus, da soberania de Deus sobre o povo, para escolher um homem para os representar nas guerras. E Saul, a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem alto, a tal ponto de que os homens de Israel só batiam no seu ombro. Aleluia. Mas houve um ápice do reinado de Saul, pelo qual o mesmo desobedeceu às ordenanças de Deus. Ele não acatou a ordem de Deus. E Deus o sentenciou, Deus o rasgou o reino de Saul e entregou a alguém que estava no anonimato, alguém que estava irreconhecido até então, até o surgimento do gigante Golias, que foi um problema horrendo para o povo de Israel. Os homens de Israel, os guerreiros, o próprio Saul temeu a sair em combate, mas no anonimato estava alguém que Deus já havia o preparado. Esse alguém já havia matado urso, já havia matado leão para proteger o rebanho de ovelhas de seu pai Jessé, que aqui podemos conjecturar como se fosse a figura de Deus. Então, Deus trouxe Davi do anonimato, fazendo com que Davi fosse conhecido e reconhecido entre os seus irmãos, entre a sua própria pátria e entre as nações vizinhas, e até hoje Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Deus, ele nos exorta ao arrependimento. Deus nos exorta à reconciliação. Deus nos exorta a voltar e a praticar o primeiro amor, pelo qual exercíamos no início da nossa fé. Então, a obediência, ela é melhor do que o sacrifício, claro. Mas eu aprendo que, e claro que sempre vou continuar batendo nesta mesma tecla, que a oração te leva até Deus, mas o sacrifício traz Deus até você. Então, Saul foi sentenciado, Eli foi sentenciado, homens que foram separados por Deus para exercer ofícios de alta responsabilidade, representando a Deus, representando o céu, representando a pátria. Mas estes homens desobedeceram e, por sua vez, pagaram o preço pelo qual Deus os sentenciou. Então isso pode acontecer com qualquer um. Isto pode acontecer com o diácono, com o missionário, com o bispo, com o presbítero, com o pastor, com, aleluias, aqueles que não levam a responsabilidade primordial de servir, claro, primeiramente a Deus e, por sua vez, ser conservo um dos outros. O meu dever, o nosso dever, não é esperar ser servido pelo corpo de Cristo, mas o nosso dever e responsabilidade é servir, claro, primeiramente a Deus e, por sua vez, ser conservo um dos outros. O que é ser conservo? É entender que acima de nós é para nós prestarmos a obediência e a ordenança dada por Deus entre uns para com os outros. Então, essa meditação Deus me deu. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é soberano. A Ele a glória, a Ele seja dado louvor, a Ele seja dirigido todo culto, toda a adoração. E aquele que ousar ofuscar a glória de Deus vai pagar o preço. Então que nós venhamos ser simples, sinceros, verdadeiros, transparentes, para que todos quantos venham nos conhecer, ver os frutos pelos quais produzimos na presença de Deus e segundo a vontade de Deus, conforme a proporção do Espírito Santo. Eu estou um pouco com problema de sinusite, não pude fazer o culto em Águas Boas porque o clima estava muito frio e ontem, após voltarmos da rádio, eu encarei a neblina muito fria, porque nós moramos entre as colinas, entre montes, e encaremos a neblina muito frio e a sinusite atacou. E eu não pude fazer o culto em Águas Boas, mas quarta-feira, em nome de Jesus, com a permissão de Deus, iremos realizar uma grande campanha ali no povoado do Caracará, Sobral. Então, desde já quero convidar você, monte a sua caravana, você que mora perto, você que é de Sabonete, você que é de Patos, você que é de Sobral, Irauçuba, Itapajé, você que tem seu transporte de 4 rodas, você que tem o seu transporte de 2 rodas, venha se fazer presente nesta grande concentração de fé, crendo
no milagre, na providência de Deus, porque Deus é quem nos garante o sucesso. Receba esta palavra, compartilha em nome de Jesus e receba um forte abraço do missionário Alisson Félix.